Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Já segue o canal? Já é inscrito no canal? Se não é, amigo, dá aquele like para nós, esteja com a gente, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por abrir a sua casa, onde você estiver, para nos ver todo dia de manhã. Grande abraço, muito obrigado por tanto, mas tanto carinho mesmo. Estamos chegando nesse Acorda Vascaínos. Como todo dia nós estamos aqui no canal Ave Mais, eu vou pedir a você que dê um like, que pegue o link desse vídeo e compartilhe para geral, para a gente falar de um tema espinhoso, complicado, mas que a gente precisa ter uma posição. Vasco e Flamengo vão jogar sábado no Engenhão e acho que o jogo marcado para o Engenhão comprova alguns fatos que são muito claros para mim, muito claros. E antes de mais nada, eu já vou dizer claramente às pessoas que opinião, cada um tem uma. E que o mais legal de uma opinião é quando alguém a respeita. Concordar é uma coisa, discordar é outra. Xingar, agredir, falar besteiras, obscenidades, não é legal. Então, a opinião que eu vou dar aqui é a minha opinião, de quem não admite que o Vasco abra mão de jogar no Maracanã. Eu entendo absolutamente tudo. O Flamengo nos últimos anos, o Flamengo tem vantagens, o Flamengo tem privilégios, o Flamengo joga lá quando quer, o Flamengo manda. Eu entendo tudo isso. Mas a culpa disso é do Vasco. A culpa disso é do Vasco. O sistema é brabo. Eu falei isso aqui centenas de vezes. Mas é maximizado por conta da incompetência de muitas gestões do Vasco, que deixaram o Maracanã para eles. Claro que no final, a licitação, a gente viu como é que foi. E eu acho graça. Essa semana fui lá no podcast do garotinho, José Carlos Araújo, e achei engraçado quando eu vi meu parceiro Valdir Luiz dizer assim, não, porque o Flamengo tá preocupado, é muito custo, o Fluminense está numa dificuldade, vai ter que sentar com o Flamengo para ver o custo. Ué, não queriam? Fecharam isso ano passado. E aí, como é que faz? Ano retrasado, já não tá dando mais? E por que vai fazer outro estádio, então? Né? Perguntas que a gente faz como cidadão, não como vascaíno, não, como cidadão. Mas, por culpa do Vasco, os caras fazem isso. É envelope aberto, sabe? É questionamento louco, é o governo a favor, é a Casa Civil a favor, tudo a favor dos caras. Mas eu só vou dar um recado para quem é mais novo, de uma geração que é mais agressiva, que não tem paciência muito de ouvir história, que sempre foi assim, caros amigos. Nunca foi fácil pro Vasco, nunca. Só que acho que o Vasco, de uns tempos pra cá, aceitou isso. Aceitou. Porque é uma luta dura, é uma luta complicada, árdua, desgastante, de você ter que brigar para jogar no estádio que você foi o primeiro campeão, que você teve o direito adquirido de escolher o lado e que foi surrupiado num período. Então, o Vasco é dono do Maracanã também, queiram ou não queiram, torcedores de Flamengo e Fluminense, o governador do estado, aqueles que participaram dessa licitação, que foi uma vergonha, todo mundo sabe disso, de um processo licitatório com cartas marcadas nitidamente, com argumentos fúteis, né? Que talvez agora sejam colocados no ralo, porque diante de uma dificuldade de pagar uma autarquia um pouquinho maior, né? Era 4 milhões, 2 milhões, sei lá, agora tem que pagar mais de 20, quase 20, que foi uma das coisas boas dessa concorrência, porque aumentou o nível, o governo acabou tirando também proveito. Mas nunca foi fácil para o Vasco. Só que o Vasco sempre lutou, o Vasco sempre brigou.
E o Vasco esportivamente sempre foi forte. Essa posição do Vasco de ir para o Engenhão é nítido. E não é um pensamento errado de quem está na gestão do Vasco hoje, mas é a arapuca na qual nos metemos durante todos esses anos. Porque o desprestígio político, a ineficiência esportiva, somados, trazem hoje ao Vasco um processo de diminuição que quando a gente vê um jornalista dizer que o Vasco não é nem um pouco favorito contra o Flamengo, de que o clássico Vasco e Flamengo se encerrou, não tem mais rivalidade, a gente fica irritado. Senta e relaxa. Porque, infelizmente, é uma realidade que pode ser mudada, claro, com alguma gestão competente. É o que está tentando aí o presidente Pedrinho. Certo ou errado, o tempo vai dizer. Mas a culpa é nossa da gente deixar isso acontecer. Então hoje a gente se prende por detalhes pequenos de mas eles não estão acostumados a jogar no Engenhão. Mas eles estão muito mais acostumados a jogar no Maracanã. Sabe, na minha cabeça não entra isso. Como que o Vasco da Gama não está acostumado a jogar no Maracanã? Como? O Vasco também não estava acostumado a jogar no Morumbi em 1989, foi campeão lá dentro. O Vasco conquistou seus maiores títulos jogando no Maracanã e jogava bastante, mas jogava muito mais em São Januário. Muito mais em São Januário. Mas os grandes jogos, as grandes conquistas, Maracanã. Os brasileiros, a Libertadores, foi fora. O Vasco jogou contra o Barcelona de Guayaquil como mandante, jogou em São Januário, porque tem um estádio para... Hoje é 20 mil, mas já coube quase 40. Quando eu falo que o estádio é fundamental, que o Vasco tem um estádio obsoleto, tem muita gente que acha ruim. Muita gente que não pensa em algo que eu, como uma pessoa do passado e que valorizo o jogo no Maracanã, mas tenho cabeça suficiente de entender que existe uma modernidade, uma necessidade de ser moderno. Então o Vasco precisa de um estádio novo, porque com um estádio novo não tem essa discussão. Estaria aqui empunhando esse microfone e defendendo. O jogo tem que ser em São Januário. Como tentou o presidente Pedrinho, mas o Vasco tem um estádio obsoleto, que não dá para carregar um clássico como esse. Por que Vasco e Botafogo jogaram em São Januário? Porque era um jogo de turno, não tinha 50-50. O Botafogo tem uma torcida menor do que a do Vasco, do que a do Fluminense, do que a do Flamengo. Então cabe. E não era um jogo, mas esse é um jogo decisivo, é semifinal de campeonato. E historicamente, na minha cabeça, não entra Vasco e Flamengo jogarem em outro local, que não seja o Maracanã, uma decisão no Rio de Janeiro. Os argumentos usados pelo diretor executivo Marcelo Santana, eu os entendo todos. Mas não vai ter a bilheteria, não vai ter camarote, não vai ter comercialização, eu entendo tudo isso. E isso não é culpa de vocês. É culpa de anos e anos, de deixar o barco correr, deixar a rédea curta, a rédea longa, frouxa. Os caras tomaram conta. Tomaram conta. Criaram ali um modus operandi que não dá para entrar. Então eles recebem você paga e ainda não dá a você, que teoricamente é o mandante na casa deles, o direito de usufruir de bares. E aí nesse aspecto eu concordo. Mas no aspecto técnico, acho inacreditável o Vasco querer diminuir o potencial do time do Flamengo, e eu falo isso aqui sem nenhum tipo de, tem um monte de gente babaca, Flamengo, você é flamenguista, sou eu, cacete. Mas o Flamengo é melhor do que o Vasco, dá pra entender? Você que usa antolhos, que não consegue enxergar o óbvio, e jogando no Engenhão, jogando no Maracanã, jogando no Morumbi, jogando na Lua, jogando em Marte, ele hoje é favorito. Você querer tirar essa adversidade, eu acho isso muito pequeno, cara. Acho pequeno, porque é legal, você ouve os jogadores, mas eu queria mesmo, eu queria ser uma mosquinha pra estar nessa reunião. Porque eu vejo Coutinho e Verratti reclamando do gramado sintético e fica chato pro movimento, porque eles concordam, porque isso foi dito.
que os jogadores do Vasco concordaram. Mas vão discordar? Diante das questões financeiras? Será? O jogo no Engenhão cria uma adversidade para o Flamengo. Ok, vou acreditar nisso. Mas vai mudar o nível de jogo? Vai criar alternativas melhores? Eles, por exemplo, foram campeões da Copa do Brasil jogando na Arena MRV do Galo. Já ganharam do Palmeiras lá, já ganharam do Inter em Porto Alegre, já ganharam do Botafogo também, jogando no Engenhão. Então, na minha cabeça não entro. Eu procuro entender, eu procuro aceitar, mas não dá. É mais forte do que eu. Muito mais forte. Pra mim, Vasco e Flamengo é a cara do Clássico dos Milhões. É Roberto e Zico. E não tem esse papo de que o tempo era outro, a vida era outra, o mundo era outro. Não, o Maracanã mudou a sua concepção. O Maracanã encolheu. Era pra ser mais seguro. Não é? Mas o Vasco joga pouco no Maracanã. Não vai influenciar, gente. Sabe por quê? Porque ganha jogo time. T-I-M-E. Time. Quem entra em campo é que ganha jogo. E se o jogo fosse no Maracanã, esse jogo ia ser um jogaço. No Engenhão já não tenho essa dúvida. Eu tenho alguma, assim, uma rusga em relação a isso. Vou torcer, quero que o Vasco ganhe, me preocupo muito com a segurança, que é um estádio que é numa localidade complicada, difícil, que tem já uma fama ali de arrastões, de assaltos, de briga. Me preocupa muito isso, mas muito mesmo. É um sábado de carnaval que eu acho uma imprudência, a cidade lotada de turistas, todo mundo à noite já começa aí o desfile da Série Ouro, que já é uma atração. Tem escolas representativas que vão lá, na Marquês de Sapucaí, tem os blocos. E aí? Quem é que cuida de tudo isso? Qual é a segurança que a gente vai ter? Segurança pública vai estar garantida no Engenhão? Não acredito. Tanto que a Polícia Militar já deu o recado, vai ter que... Norte-Sul não vai ter poder. Vai ter reunião hoje, vai se tentar demover isso, porque vai ter um jogo para 36 mil pessoas no sábado. Porque 10 mil pessoas foram surrupiadas em função de insegurança pública. É um cenário que para mim não cabe. Mas é só uma opinião. Eu não sou absolutamente ninguém. Sou apenas um cronista, sou apenas um jornalista que tem um canal do Vasco e que opina. Para mim não vai mudar em nada o nível do jogo em termos de melhor time do outro lado. O que muda é a atitude. O que muda é o técnico do Vasco posicionar bem seu time, é escalar bem o time, é usar os reforços para jogar. Sim, Carille. Tem que botar os caras para jogar. Nós não temos esses jogadores em campo. Precisa dar uma encorpada nesse time. A gente tem a certeza de que resultados bons passam por esses pontos. Não é por uma coisa tola e fútil. Não é. Que eu acho que é essa questão. Comercialmente eu entendo. O Flamengo hoje, como dono do Maracanã, pela licitação, errado ou não, mas é deles, não abrir mão do uso para o mandante dessas benesses, acho um erro, um equívoco. Não dá para jogar lá nessas condições, eu concordo. Mas tecnicamente, usando o argumento de que no Engenhão você tira a zona de conforto dos caras, desculpe, para mim não cabe. Vasco e Flamengo, para mim, é Maracanã. Vai ser no Engenhão que o Vasco vença e consiga mostrar que valeu a pena fazer esse esforço. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos. Eu também volto no AV logo mais, a partir de 8h30 com o AV News. Aqui no AV+, meio-dia a gente tem a resenha do meio-dia com o Sérgio Quinte. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira. Tchau.